agradecendo a presença de vocês e falando que esse encontro de conexão foi provocado pela meditação da segunda-feira. Então, como podemos escolher um próximo passo? Porque depois que eu fiz a meditação, vieram alguns, assim, que eu queria falar e não tinha espaço, né, para fazer na meditação do personagem essa fala. Mas vamos pensar juntos. Quando a gente está falando no que agora, então acabou Mercúrio Retrô e não sei o quê. E segunda-feira a gente vai ter live de lua nova com o Yubi, tá? E já dando spoiler, a lua nova é em Virgem e a outra também será em Virgem. Então, a gente tem um tanto de coisas para organizar, né? O que foi e a gente fez de reflexão, etc., vai dar para organizar até os pensamentos. Então, aonde que eu começo? Então, a gente precisa um tanto de clareza para a gente ter e fazer as ações, tomar, né, as atitudes ou avançar, nem que seja com os nossos passos pequenininhos. Então, quando a gente estava fazendo a meditação, e é por isso que eu falei que hoje a gente não vai ter tanto que escrever, porque a gente vai fazer prática. Essa meditação é para quando a gente precisa decidir o que vai fazer, o que vai fazer primeiro, o que vai priorizar, né? Então, e avançar, e realmente fazer, e realmente dar o passinho, né? Porque sem a atitude não tem concretude, né? Sem a gente dar o passo, não vai ter a. Oi, Patrícia. Não vai ter aquilo de. Não é só a questão de o insight sem ação e entretenimento. Eu gosto do entretenimento, sabe? Mas agora, nessa época pós Mercúrio Retrô e olhando para a cara da sessão virgem para nossa frente, né? O que eu vou fazer? Que ponto que eu vou pegar? A gente começa olhando, óbvio, para nós. Lembrando que, mesmo quando a gente fala, os corpos e não sei o quê, energético, emocional, tá, mas a primeira coisa é se cuidar. Seja no energético, seja no emocional, seja no mental, seja no físico. E sem o físico, a gente não tem nem energia, e nem emocional, e nem mental. Então, precisa saber em que ponto, aonde colocar a nossa ação. E como a gente fala muito disso, dos pequenos passos, então, que passo dá? Porque tem infinitas possibilidades, né? E se a gente está mais em alinhamento, a gente consegue perceber. Mas não é 24 horas por dia que a gente está em alinhamento. Alinhar mente e coração, ok. Dissolver dúvidas, ok, quando você está em alinhamento. Mas e quando não está? Né? Antes de ter isso claro, a gente precisa então perceber e receber essas informações, seja do físico, seja do emocional, do energético, do vibracional, do mental, não interessa. Precisa começar a perceber para ter informações e decidir, sabe? Senão a gente fica dando passinho, ok, mas para onde? Aonde? Qual deles? Como que eu começo? A frase que eu mais escuto, talvez, é por onde eu começo, né? E esse por onde que eu começo é interessante porque eu também, eu falo que eu roubo, né? Porque a gente treina para perceber antes de machucar, né? Perceber antes que
a situação empurre, perceber antes que precise, de fato, sair correndo. Então, como minha avó falava, antes que a água bata na bunda, sabe? Então, mas não é um privilégio, é treino, né? Então, se é treino, vamos treinar, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa perceber que tem que abrir, acolher as sensações, acolher os pensamentos, acolher o que surge, né? Não se preocupar se o que você percebeu está claro, não está, se isso foi uma mente divagando, né? Julgar você vai, assim como eu, assim como todo mundo. Mas tenta julgar menos. Tenta se limitar menos pelas histórias que estão sendo contadas dentro da sua cabeça. Então, observa. Então, o que eu peço não é que saia do julgamento, mas que coloque ele no mínimo, num volume mais baixo, né? A resistência é a mesma coisa, a gente vai resistir, né? Então, saiba que, então, coloca num volume baixo. Esse é um lugar de treino, né? Para daí começar a perceber e ir direcionando as ações à medida que forem necessárias mesmo. Peraí, tem gente quentinho. Então, quando começou a fazer a meditação, eu falo mesmo, antes de começar, se permita acolher, tá. Mas isso não é só na meditação. Eu coloco de propósito, sim, mas não só, né? Quando a gente está começando a meditação, além disso, eu falo, se coloque numa posição confortável, mas entende que não é só na meditação? Se eu dou o exemplo daqui, vocês me conhecem há mais tempo, sabem que eu não estava confortável em gravar, né? Muito pelo contrário. Quem me conhece há mais tempo ainda sabe que o dente até estava torto, ele estava entortando na frente da câmera, parecia uma coisa. Então, o colocar em uma posição confortável aquilo que você vai lidar vai ser o seu desconforto. Ok, então faz o restante ficar confortável. Então, quem também está aqui há mais tempo sabe. Então eu chamo vocês para a gente gravar, porque gravar sozinha eu acabo não gravando. Ou gravo e deleto, gravo e deleto, gravo e deleto. Fiz 500 vezes, entendeu? Então, como que dá para você lidar com as coisas e fazer a ação que você se propôs a fazer, né? Dar o seu passo. É assim, é como eu começo a meditação. Então, primeiro permitindo acolher sensação, pensamentos, etc, etc. Diminui o volume do julgamento, diminui o volume da resistência, sabendo que eles existem, não fingindo que eles não existem, né? Se sinta acolhida e confortável, né? E daí sim, começa a ajustar desde o corpo. Né? Então, mas daí a técnica XPTO que vai mexer e tirar acabei de fazer essa. Vai lidar com as emoções presas na mesa quântica. Bárbaro, lógico, até sou super fã, mas corpo primeiro. O que ele está falando, o que ele está percebendo. Porque é o seu sistema que vai mostrar qual que é o seu próximo passo. Talvez de resistência. Talvez seja a resistência pode ser o seu próximo passo. Talvez aquele incômodo. Então, eu quero lidar com o XPTO, uma coisa assim, estratosférica lá, mas não estou lidando com a dor de cabeça que está aparecendo todo dia. Uai, por quê? Você fuga, entendeu? Então, saber que a escritura, por exemplo, quando eu estou fazendo Meditivai, é essa, porque é assim.
que a gente fica mais confortável e mais disposta, inclusive, para ir aprofundar, né? Ferramentada, sabe? Com fundamento. E não, eu vou aprofundar porque eu sou dessas. Ah, sim, nasci escorpião, eu sou dessas. Entendeu? Sou dessas. Mas aí fico lá mergulhando lá no abismo. Por quê? Ah, porque eu gosto? Não, gente, vamos ver. Organizar. Então, vou colocar aqui. Quem é que está em computador? As duas, né? As duas Regina. A Kátia. Ah, tá. Então, eu vou colocar para vocês liberarem que eu vou. Um segundinho, por favor. Aí eu vou falar pro filho cortar aqui, ó. Filho, corta aqui. E daí. Peraí. Achei você. Se precisar abrir, tá? Regina Shaker. Falei de você, Rê, ontem. Um segundo. Vem, gato. Desculpa, gente. Aí o que acontece? Aí voltando. Descorta aqui. Aí voltando, o que, que é quando a gente está em equilíbrio, em alinhamento, mente, corpo, fica mais fácil. Mas lembrando que a gente já sabe alinhar. Então, a gente alinha com respiração, a gente alinha com meditação, a gente alinha com ferramenta, tá? Nem que precise fazer umas respirações para você estar primeiro presente, tá? E quando acontece que a gente está em desalinhamento, etc., com desequilíbrio, volta para o básico. E o básico é: seu corpo sabe, o seu corpo sabe, tá? Ele sabe mais do que aqui? Sim, porque aqui sabe pouquinho, o corpo sabe mais do que esse pouquinho aqui, ok? O seu campo sabe mais do que o seu corpo, inclusive. Não é assim? Então, deixa ele escolher, né? Então, volta para o básico. Então, esse volta para o básico é lembrar que todas essas informações e as escolhas estão ali como informações para você perceber. O básico que eu falo é percepção, escolha, mudança, certo? Então, se o corpo, mas então vou contar o que aconteceu. Meu corpo estava dando dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça, tipo, nunca, né? Nem aquela que as pessoas falam que é normal, eu não acho nada normal em dor. Então, vinha, era uma dorzinha pequenininha, mas constante, né? E o que aconteceu? Corpo, tá acontecendo alguma coisa e quando eu perguntava, nossa, tinha alguma coisa para colocar para fora. Eu falei, meu Deus, até fui ver o que que era. Eu mudei o negócio o hidratante do rosto. De repente, né? Porque meu corpo é tão doido, fica tão acostumado a não ter nada, que daí ele pode chilicar. Pensei nisso, parei. Que não sei o que, comi mais queijo do que devia, tirei o queijo de novo, entendeu? Então fui ver e nada de passar. Gente, estava tendo um vazamento de gás. Não era na minha casa, era no condomínio. E não era nem no meu bloco, era no bloco de lá. O corpo sabe. Eu senti o cheiro. Alguém estava com dor de cabeça? Não, ninguém, nada, nada, nada. Mas o corpo sabe. Tem uma coisa te envenenando, amiga, sabe?
Vamos. É isso. Aí a gente precisa lembrar que ele sabe mais do que a gente, tá? A gente aqui, esse aqui, do que a nossa mente. O que a gente concebe, o que a gente sabe vai até um tanto. Lembra que ele sabe mais do que o que você pensa, né? E o que você capta de pensamento também é irrisório com tudo de informação do mental que tem. Então, esquece. Corpo sabe mais, porque tem um monte de coisa inata, um monte de sistema funcionando sem você precisar dar conta de tudo. Aquele mini universo que é cada célula, ela vai fazer o que ela tem que fazer, sem você nem saber o que existe, né? Os neurotransmissores vão ser produzidos, eles vão se conectar, vão fazer sem você nem imaginar. Então, ele tem outra sabedoria. Presta atenção, né? E daí, prestando atenção, você tem ação, né? Prestando atenção, você tem escolha para suas ações. Então, isso aconteceu, de verdade mesmo. Mas a gente tá assim, eu não sei. Sabe a história de comprar a bicicleta ou casar? Eu falo, compra a bicicleta. Não, tô brincando. Mas a pessoa que tá na dúvida das coisas, eu, né? Sempre, então, compra moto. Já da bicicleta já passei para moto, já tá tudo certo. Então, o que que é que de informação daquele caminho que eu tenho e eu não tenho consciência? Entende? O que é de informação do outro caminho, né, de uma outra porta, de uma outra escolha, que eu tenho no meu campo e eu não tenho consciência. Então, a gente capta isso em vários e vários níveis, em todas essas dimensões do nosso ser. E escolher começa a ficar mais fácil. Quando tem muita escolha, daí cai na armadilha. Sabe que nem tem 50 tipos de chá de hortelã, com variações de quantidade de grama, de quantos saquinhos, de preço, de qualidade. Aí você sabe o que vai acontecer se tem 50? Você não vai escolher nenhum, né? Porque cai numa coisa chamada excesso de escolha mesmo. Cadê a marqueteira? Né? Tem o excesso, você acaba querendo pautar o que é melhor, o que não é, ter tantas variáveis e acaba não escolhendo também. Então, quando você vai fazer as escolhas do que você, os seus passos e percepções, etc., a minha estratégia pessoal é colocar duas, três coisas só. E daí, daquelas duas, três, eu escolho. Eu vou eliminando. Aí eu coloco mais duas, três. Escolhi uma, mais duas. E daí vai. Entendeu? Vai por eliminação, né? E por eliminação, cada vez que você pratica e treina o seu corpo e o seu campo para perceber, e não é o corpo ou o campo em uma das dimensões, o corpo físico, o corpo energético, o corpo mental, o corpo emocional. Não, não, o seu corpo que incorpora mesmo a sua identidade em todas as fases para te responder, entende? E daí você consegue fazer a sua escolha de uma forma mais consciente, mais sábia, tá? E daí a gente fez um medita e vai. Então, falei que era. A Regina falou que estava pronta para escrever e eu falei que hoje eu estou pronta para fazer prática. Não é, Patrícia? É muita informação. Então, a Patrícia, já que está gravando, né? Deixa eu falar. Patrícia falou: me sinto sobrecarregada mentalmente escolhendo filme ou série no catálogo da Netflix, por exemplo. Sabe o que eu fiz? Eu tirei a Netflix. De verdade.
não tava, é muita informação, e você fica lá, e quando você viu, você ficou lá, só escolhendo, sem aproveitar nada. E daí, isso é muito louco. E isso é o que eu chamo de excesso. Aí você não escolhe nada, né? Aí o seu passatempo é ficar rolando para ver o que que tem. É isso que eu chamo daquela quantidade de excesso de escolha, sabe? É, o chá de hortelã, né? O que é pior no Netflix, por exemplo. É pior, tá? Então, hoje a gente vai fazer meditação dupla, porque a gente vai fazer meditação dessa com guiança de né, para Clarisa nas ações, e daí a gente vai fazer meditação pujas, que vocês estão convidados também, certo? Tá bom? Então, bora lá. Deixa eu ver se eu compartilho. Eu vou colocar bem baixinho e compartilhar eles. Posso perguntar uma coisa, Simone? Posso perguntar uma coisa para você? Lógico, lógico. Essa percepção que você falou é com relação ao corpo físico? Por Então, exemplo, você tem o exemplo da dor de cabeça, certo? a gente começa, né? A gente vai se utilizando, tá? A primeira coisa que é, não precisa chegar no corpo físico, tá? Você vai se utilizando, mas as primeiras percepções que a gente tem é quando chega no corpo físico. A gente, quando tá já densa. Aí, quando no processo você vai acostumando a confiar no seu corpo físico, ele vai para o campo, né? E você começa a perceber no campo. Você já me viu várias vezes. Estou aqui falando, tinha 30 pessoas nas nossas aulas, e eu, um minutinho só, eu já volto. E ia lá e tinha alguém perturbando no Telegram, mandando sei lá o quê. Entendeu? Por quê? Porque eu percebia no campo. Sou eu? Não, é a prática, né? Então, sim, é mais fácil perceber no corpo físico, né? Mas aí já está, por exemplo, já aconteceu um monte de coisa e vai chegar no corpo físico como a última Exato. mensagem. Exato. Por isso que eu falei, a gente vai se utilizando, vai se utilizando, vai se utilizando. Eu tinha, assim, é uma situação que eu tinha quase nada a fazer, né? Que não era nem não era no meu prédio, tipo, né? Uhum. E nem fui eu que avisei, mas para ficar atenta que precisa de limpeza e não sei o que, tinha outros conteúdos que precisavam ser feitos, Sei. entendeu? E o restante afeta? Ah, lógico que afeta. Não é para chegar no corpo físico, não é para chegar na dor. Eu falo, não precisa, né? Mas normal, a gente está no 3D, a Normalmente gente chega. normalmente chega, Eu fiquei sem voz a semana passada, sem né? voz. Então, se chega, Nada. Zero. já honra aquele que chegou, pelo amor de Deus. Então, estava assim, com uma outra pessoa, ela falou assim: será que isso é ordem ou é. Qual que é a palavra? Eu não vou olhar. Ordem ou escolha? Não, se apareceu, é para cuidar, né? Honra o que aparecer. Não Eu acho que importa. quando aparece, fica muito difícil cuidar. Nossa, daí é muita batalha. Então, mas quando você não tem a percepção antes. Não. Então, se Por você não exemplo, tem, você não por tem exemplo, escolha. quando eu estou viajando, eu sempre volto doente. Toda vez eu não vou mais viajar, não. Você já falou isso da outra vez, você lembra? Toda vez eu É. volto super doente. E daí, se você continuar achando isso e falando que não vai mais viajar e você viaja,
O que acontece? O que acontece? O que será que acontece? Saco, gente. Né? Então, não é melhor ver Tem uma coisa que passou na minha cabeça, essa coisa de a gente podia tirar, começar a limpar, que não precisa ter merecimento de nada, tá? Não precisa entrar em fila, não precisa, nada disso precisa. Né? Não precisa sentir dor, não é? A gente já sabe que não precisa sentir dor, mas ela acontece. E assim, mesmo que para mim seja uma coisa muito, muito, muito rara acontecer, ainda acontece, né? Tá? Nossa, mas está fora do seu alcance. Não, se apareceu para mim é porque está dentro do meu alcance. Olha o que se apresenta. Então, a resistência é isso. A resistência pode ser o seu primeiro passo. Aquela justificativa que você está dando para aquilo que aconteceu, né? Aquilo, a história que você está contando para suas amigas na live, entendeu? Isso, olha para isso. E daí fica cada vez mais fácil, porque cada vez você vai dar o passinho que tem que dar. Não é aquele, então, nunca mais é que nem falar que não vai comer chocolate o resto da vida. Pronto, saí que nem louca para ir para o mercado para comprar chocolate, só porque falaram que eu não posso. Entendeu? Lógico, lógico. Porque a resistência, ela mesma, já coloca força na potência da gente. Entendeu? Então, se eu ficar pegando o pêndulo, puxando para um lado, quando soltar, o que vai acontecer? Sabe aquelas histórias da criança que não pode comer doce nenhum? Que a mãe não deixa? A gente já viu isso. A Tá. mãe não deixa chocolate, não deixa refrigerante, não deixa, não deixa, não deixa. Vai nos aniversários, o que acontece? Comem todos. Come tudo. Então, Eu vi meus netos fazer isso. a gente é humano. Então, não é restringir. É aceitar aquilo que se apresenta. Aceitar não é gostar, é só olhar e ver. Entende? Então, dá para sutilizar? Sim. Sim, mas a gente oscila, tá? E aceitar que a gente oscila também. Ai, Simone, quantas vezes eu estava dando aula? Mas, Simone, eu dou o exemplo de mim mesma, né? E daí eu oversharing, né? E aí? Por quê? Entendeu? Porque esse local para mim de compartilhar não interessa para mim se eu conheço ou se eu não conheço as pessoas. É porque tá tranquilo. Eu estou compartilhando porque para mim é fácil. E se é fácil para mim, eu abro espaço para as pessoas também verem que podem ser humanas, podem oscilar, podem, entendeu? Não precisa estar lá em cima sei lá, do palquinho, entendeu? Não é uma coisa que vai acontecer e para sempre eu vou sair vendo arco-íris, né? Eu quero ver arco-íris, mas de noite não dá. Um Deixa eu dia. ver, né? Um né? dia. Um dia na semana para mim tá bom, né? Uai, o que acontece é que quando a gente traz o real, você está sendo autêntica. Então, seja autêntica com você primeiro, sabe? Então, toda vez que eu viajo, e eu já falei isso, e eu não vou mais viajar, então por que você está se podando desse jeito? Você adora viajar, vai viajar! Vai viajar! Vou resolver. Caí doente de novo. Dá para perceber, então? Então, tira esse negócio da cabeça que não vai viajar. Isso já, imagina. Já Vamos, tirei. vamos trabalhar no que será que eu consigo perceber antes de ficar doente? Um passinho antes. Lembra que a gente dá passinho? Então, nesse passo que você. Daí, puf, caí doente. Não é do nada. É só começar a perceber um tiquinho antes. Nossa, mas daí já engripou a minha garganta. Não tem problema, percebe ali. É que nem cair no buraco. A gente caía no buraco e ficava no buraco.
E daí passava um tempo, daí, nossa, eu tô aqui no buraco, e não sei o quê, reclamava do buraco até sair do buraco, ok? Aí, eu aprendi melhor, agora eu sou melhor e não sei o quê. Não quero mais cair no buraco. Na verdade, é o que eu falo, você vai cair no buraco, ok? Vamos combinar? Vão. Daí, o que que vai acontecer? Você vai ficar menos tempo no buraco, tá? E menos, e menos, e menos, e menos. O processo é menos nocivo, menos nocivo, menos nocivo. Ok, não cair do buraco. Eu tô vendo o buraco na minha frente. Ah, meu Deus, socorro, socorro, socorro. Dá um passo para trás. Então, sabe o que eu sei? Você vai cair, né? Até a gente descobrir que vai tentar ir para um lado, vai tentar ir para o outro, vai tentar pular, vai tentar fazer cambalhota, tá? Até descobrir que não precisa passar naquela rua. Uhum. Mas a gente não sabe nem que a rua existe, entende? Não sabe que aquela outra rua existe. Essa é a única rua que você conhece. Então, é normal, é humano. O que eu acho inumano e assim muito louco é tentar ficar lá no palquinho falando que isso não acontece, aleluia, irmãos, entendeu? Levanta e anda e nunca mais vai acontecer. Mentira, mentira. Uhum. Então, o que a gente pode fazer? Aquele passinho de formiguinha, só que para trás, agora. Ah, então, esse daqui, nossa, caí no buraco, caí doente de novo, voltei doente, tá, 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 tá. Mas caiu doente do mesmo tanto que da outra vez? Nem tanto, Entendeu? nem tanto. Exato. Mas fiquei sem falar, tá? Ok, mas 3 dias. abriu um buraco? Retiro do silêncio, eu fiz. Ótimo, né? Então, mas abrir um buraco de ferida? Não, Não, né? Então pronto. Já não. tá, já menos, não é? Então, É. a próxima vez também vai ser menos, e a próxima vez vai ser menos, 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 menos nocivo, menos nocivo, menos nocivo. Você acha que fazer mesa com mais frequência ajudaria bastante nisso? Eu acho que a gente pode ver o que é preciso. Então, daí a gente volta para o nosso tema. Não é necessariamente as mesmas coisas, mas o que é mais auspicioso, que você sabe que eu gosto dessa palavra, para aquele momento, né? Então, tem o seu sistema, além de ser muito inteligente, ele é estratégico. Ele vai te mostrar aonde é o seu ponto de entrada. Então, o seu, que está se apresentando agora, é ficar sem voz, né? Então, ali é o seu ponto de entrada. Aonde ou a gente, lógico, o corpo fala, né, Patrícia? Sim. E daí Eu esse sei, até porque processo, fiquei sem voz. ela sabe, É? tá? Então a questão é, vai caminhar com passinho, precisa de mão, tô aqui e tá tudo certo, Uhum. entendeu? O que acontece é não querer ajuda ou não achar, entendeu? Hoje a minha cliente é terapeuta, a que eu atendi agora. E assim, boa, Das boas. e ela assim, sim, eu até pensei que eu quero que você faça esse processo, eu quero um tratamento, blá blá blá. Tá, topo, lógico. Eu até pensei que eu sei, eu tenho ferramentas para isso. Mas a questão é, eu preciso passar por isso sozinha? Não, né? Nem eu, nem ninguém. Não. Nem eu, nem ela, nem você, entendeu? Não. Uhum. Se a gente tem, né, É. um apoio, Isso rede é uma mesmo, rede. a gente tem uma rede, Uhum. né? Então, é isso. Vamos para fazer respiração e vou acelerar na parte que eu quero do Medita e Vai, tá bom? Então, 3 respirações. Vou compartilhar o sonzinho. Peraí.
compartilhar. Tá frio aí também, hein, Regina? Blu, 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 modo teatro. Falei que eu queria esse. Ok? Primeiro, vamos nos posicionar. Permita acolher qualquer sensação, pensamento, qualquer percepção que surgir. Não se preocupe se não for claro, não tem problema. Deixa a mente devagar se ela quiser. Só não briga, tá? Apenas observa. Mínimo de julgamento e mínimo de resistência, como eu falei. Contraposição confortável. Coloca uma mão no peito, outra na barriga. Vamos respirar, concentrando a respiração na barriga. Continua a inspirar, enche o peito, solta a barriga, solta o peito. Primeira respiração, respira. Lembra que tem pés e eles naturalmente ancoram. Segunda respiração. Lembra que tem abdômen, plexo solar e naturalmente a gente centraliza. Terceira respiração. Sobe para o peito e aqui a gente fica com a nossa atenção, mas respirando lento e profundamente. Foca no centro do peito, abra a sua intuição para receber informação. Se abra para a coragem, se abra para a clareza e para os seus próximos passos. Respira, percebe, sente. Vamos conectar com o alto. Não importando o nome do alto que você dá, eu me dirijo ao alto como eu superior. Presença, Deus, o universo. Eu vou fazer a conexão consciente com todos esses aspectos da fonte de tudo. Respira. Com a minha presença sou, conecto com o meu eu superior, Deus, a Pai, Mãe, Universo, e minha essência que é inteira divina. Respira. Vamos fazer só uma parte do campo seguro, de luz e amor. Respira, luz à minha frente, luz atrás de mim, luz à minha esquerda, luz à minha direita, luz acima de mim, luz abaixo de mim. Luz para mim, luz ao meu redor, luz a todos, luz ao universo. Frente, amor atrás de mim, amor à minha esquerda, amor à minha direita. Amor acima de mim, amor abaixo de mim. Amor para mim, amor ao meu redor. Amor a todos, amor ao universo. Deixa ressoar. Vamos visualizar para ganhar clareza sobre as decisões. Imagine-se num lugar e no momento que você tem alguma decisão a ser tomada. Pode ser decisão importante, pode ser uma decisão pequena, não importa. Se for pequena, é prática. Quanto menor, melhor para a sua prática. Ou você está num momento de incerteza, de caminho. Respira. E imagine, pode ser um caminho com várias portas. Perceba a sensação de não saber para onde ir, não saber que passo dar, não saber o que fazer. É uma sensação que descentraliza, atordoa. Então, vai percebendo que nesse lugar é um lugar fluido, não é um lugar fixo. Perceba que nesse lugar antes das portas, você pode caminhar, mas não pode ficar. Um pequeno passo e você já não está no mesmo lugar, não é? Então, um pequeno passo e você começa a perceber no seu corpo e no seu campo
cada informação atrás de cada uma das portas. Então, perceba no seu corpo e no seu campo, o seu corpo e seu campo respondendo a cada porta, a cada escolha, de maneiras bem pessoais e únicas que você reconhece. Sabendo que você vai reconhecer no seu corpo um sinal que você delimita. Não precisa ser na dor. Pode ser uma mudança de frequência, um som, uma alteração na frequência, uma alteração de temperatura. São escolhas de maneiras íntimas, pessoais mesmo. Respira. Visualize uma luz brilhante surgindo do alto e descendo para o topo da sua cabeça, se espalhando por todo o seu corpo e além dele, para o seu campo. Próximo a ele, nesse campo, que é você também. Essa luz é de clareza, percepção e da confiança. Deixe ela preencher o seu espaço na sua frente. E à medida que a luz expande, você percebe as sensações no seu corpo, revelando um caminho. Sinta a firmeza da energia da terra trazendo de baixo para cima através dos seus pés, nutrindo o seu campo, subindo pelos seus pés, e a luz dourada que vem do alto nutrindo o seu campo também de informações. Você não precisa ver o caminho inteiro. Você não precisa decidir nada. Você pode estar aberta para perceber. Sentir confiança e clareza, não em ninguém, em você. Percebe que o melhor e mais auspicioso próximo passo você já sabe. Está dentro do seu campo de informações. Permita que a sua imaginação flua. E o que você precisar, te revela. Agora se veja dando um pequeno passo e sabendo que, ao percorrer o seu corredor, essas são as suas infinitas possibilidades. E que você pode voltar nele todas as vezes que você quiser. Para ajudar a escolher, para perceber que tem mais escolhas, o que você quiser. É seu lugar. Vou te deixar aí uns momentinhos. Respire e fica, se aventura por aí. Vai explorar um pouco. Respire e volta. Devagar, mantenha os olhos fechados. Eu te trago devagarzinho. Vou contar de 10 a 1. Para você voltar ao presente. 10, se sentindo completamente renovada, com a mente clara. 9, carregando com você a energia de confiança e decisão. 8, se sentindo inteira e pronta para agir. 7, trazendo com você a essência mais pura, determinada, de ação. 6, mantendo a frequência elevada e vibrando em propósito, em alinhamento. 5, começando a sentir o seu corpo físico, contato com a superfície. 4, mantendo a paz interior e a mente focada.
3, movendo suavemente os dedos das mãos e dos pés. 2, respirando mais profundamente, sentindo o ar nos seus pulmões. 1, abrindo os olhos quando estiver pronta, retornando para o aqui e agora, trazendo você clareza para suas ações e inspiração, para transformar seus planos em realidade. Alonga, bebe água. As meditações não é dica, tá? É uma prática completa. Então se dedica e faz 5 minutos por dia com respiração. Vai fazer diferença, tá? Vou parar de gravar. Gratidão.